Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre um assunto onde muitas pessoas não têm, interesse, passa desapercebido, mas que é uma coisa muito importante para o nosso dia a dia. E nós temos que focar muito nisso para que nós possamos progredir, para que nós possamos ter mais atenção em nossas vidas. Bom, eu quero falar hoje para vocês sobre regras e exceções. Bom, antes de tudo, eu gostaria que vocês fizessem algum tipo de comentário sobre esse vídeo, sobre o assunto, para que eu possa ter uma noção se aquilo que eu estou falando possa estar tendo proveito para a maioria de vocês. E que vocês também pudessem dar um like, para que outras pessoas também pudessem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá. Regras. Eu estava lendo outro dia sobre o sinal vermelho. Nós sabemos que parar em um sinal vermelho é uma regra, como verde para seguir, amarelo, atenção. Então, e eu pude perceber que nessa regra tem uma exceção, sendo que a partir das 22h30 até às 6 horas da manhã, você pode sim ultrapassar o sinal vermelho sem levar multa, mas tem que obedecer a regra de você estar 30 km por hora. Bom, eu concordo muito com essa exceção, porque às vezes você está de madrugada na rua e você pode perceber que a rua está vazia. E isso é um sinal de que nós não podemos ficar desatentos e nem parados em qualquer tipo de local, que é perigoso. Você pode parar no sinal vermelho às 22, 23, 0 hora, sendo que está vazia. Você fica vulnerável ao ataque de algumas pessoas mais intencionadas. Então, eu concordo muito com essa exceção dessa regra que é parar no sinal vermelho. Bom, e sobre isso também eu pude perceber que tem a regra do ônibus coletivo, onde tem cadeiras que são reservadas para idosos, gestantes e pessoas com deficiência física. Mas se você for perceber, tem mais ou menos assim algo que nós podemos colocar exceção nessa regra. Um exemplo simples seria: você entra em um coletivo onde as cadeiras reservadas estão todas preenchidas, com exceção de uma. Aí você, que não é nem idoso, nem está gestante, nem é deficiente físico, se senta nessa tal cadeira. Mas você percebe que outras cadeiras que não são reservadas estão vazias. E de repente sobe um idoso. Seria viável que ele se sentasse naquelas cadeiras que está vazia e você permanecesse naquele local, como se fosse mais ou menos assim, sendo usado o bom senso. Não teria nada a ver se o idoso chegasse e pedisse para que você se levantasse daquele local e você fosse para o outro local, para uma outra cadeira. Mas teria que ser usado o bom senso nessa hora, assim como se você entra em um coletivo e todas as cadeiras reservadas estão ocupadas e você se dirige para uma que não é reservada e de repente sobe um idoso
o que é que você faria? Era lógico que você iria ceder o seu local para ele, usando o bom senso. Bom, o que eu quero dizer sobre regras e exceções? É mais ou menos isso, que você não deve ficar apegado só visando que a regra tem que ser cumprida todas ao pé da letra. Que não é uma situação assim inteligente. Eu queria citar também algo muito importante. A exemplo, Jesus. Jesus, ele se batizou. Ele disse, não, eu tenho que dar o exemplo, vou descer as águas e desceu. E então, eu pergunto, o porquê dele não ter se casado e constituído família? Eu fiquei analisando vários dias, tentando entender o porquê. Aí me veio à mente, simples, ele era Deus. Se ele era Deus, então eu sou filho dele, você é filho dele, todos nós somos filhos dele. Então não havia necessidade nenhuma de ele constituir família. Bom, então aí eu parei e analisei se tivesse ocorrido algum contratempo naquela época, o que teria ocorrido se fosse o contrário, se ele tivesse constituído família? Aconteceria que ele iria ter uma namorada, ia se casar, ia ter um filho. E logo o filho de Jesus seria filho de Deus. E logo então ele iria para a crucificação. E ele sendo crucificado, era lógico que o propósito não seria cumprido, porque o filho dele ainda estaria aqui. E essa criança que teria sido filho dele, quando completasse os 33 anos, iria ter que ser crucificado também, porque se tratava de um filho de Deus, que Jesus era Deus. E então, nessa linha de raciocínio, até hoje estaria tendo crucificação. Por quê? Porque iriam ser gerados descendentes. E a cada idade de 33 anos iria ter que ter uma crucificação. Então, esse foi o motivo de Jesus não ter se casado, nem tido filhos, porque ele já os tinha aqui. Bom, e o que é que isso quer dizer sobre regras e exceções? Então, essa era uma regra de Deus, de ele vir e salvar a nós todos como um sacrifício humano. A regra era essa. E a exceção? A exceção era essa, de ele se batizar como todo mundo se batizou. Então, é isso que eu queria dizer para vocês sobre regras e exceções, sendo que tem milhares de exemplos para ser colocado. Mas se eu fosse dar vários exemplos aqui, iria ser um vídeo muito grande. E eu quero fazer algo curto, algo que vocês possam entender, tirar como exemplo e poder aplicar na vida de vocês. E não ficar se apegando nas regras. Sendo que temos que mudar um pouco também. Mudar um pouco, variar. Ser variante, porque nós não podemos ficar totalmente rígidos em uma situação. Nós temos que ser flexível. Se você fez uma coisa e não deu certo, você não vai ficar se apegado naquela regra que tem que ser aquilo. Não, você tem que mudar. Mude de regra, mude totalmente de direção. E por aí vai. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Gostaria que vocês interagissem também, dando sua opinião, o que achou, se a minha opinião sobre isso foi correta, se não foi. Deixe seu like também, para que outras pessoas também possam estar discutindo a respeito desse assunto. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado
e fiquem com Deus. Até logo.